Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e alegria a todos nós que nos reunimos neste momento. Tenho certeza que vocês já rezaram a oração da nossa família. Mas eu quero rezar com vocês agora a oração ao nosso patrono, São José. Fechemos nossos olhos e rezemos a este querido santo. Glorioso São José, cheios de amor e confiança, nos colocamos sob o vosso patrocínio. Pedimos que tomeis sob a vossa proteção a condução da nossa comunidade em seus projetos pastorais e administrativos, a fim de que ela caminhe sempre de acordo com a vontade de Deus e sirva para a sua maior glória. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Queridos, vocês já devem ter percebido, pelo vídeo da semana passada, que girou em torno dos nossos santos de devoção, começando com a nossa mãe, Nossa Senhora. Hoje eu quero ver se eu consigo passar alguma coisa para vocês desses outros 4 amigos de Deus, amigos nossos, como nos dizia Dom Jorge, né? Quando pregou para nós num encontrão, e ele dizia: eu tenho muitos amigos no céu. E aí, muitos amigos. E aí, quando ele ia falando os amigos, aí a gente percebia, eram os santos, são os santos. Nós temos 4 santos especiais da nossa devoção. E por isso, eu peço a vocês que, quando em comunidade, quando juntos para alguma coisa, e vocês rezarem as nossas orações, por favor, peço que não acrescentem devoções pessoais. Tem gente que tem devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a Imaculado Coração de Maria, a Santo Inácio. São santos igualmente importantes, queridos, amigos nossos. Mas se cada um vai acrescentando o seu santoral às nossas orações, nós começamos a nos desviar um pouco das nossas coisas. Então, isoladamente, individualmente, cada um tem a sua devoção, o seu oratório, né? Os santos da sua devoção. Mas quando juntos, nós pedimos a intercessão de São José e Santa Teresinha, que são os padroeiros da comunidade Nova Aliança, e também a São Bento e a Santa Teresa de Ávila, né? Que são os padroeiros da nossa fraternidade. Gostaria então de começar a conversar um pouquinho com vocês sobre por que São José. Por que eu escolhi São José como nosso patrono, nosso padroeiro? Em primeiro lugar, porque São José é o patrono da igreja, é o guarda da família,
da Sagrada Família e da família. Assim foi que a Igreja determinou. Escolheu São José como patrono da família. E como a nossa comunidade deseja ser, e Deus queira que já esteja sendo, uma família espiritual, pensei que São José poderia ser, sim, o nosso amigo. O amigo com quem nós podemos contar, sobretudo como patrono, como patrocinador, como provedor, como padroeiro da nossa grande família espiritual, a família Nova Aliança. Mas existe ainda um outro motivo. Quando eu estava no noviciado, consegui ler algumas vidas de Santa Teresa de Ávila. E na vida dessa santa, São José era um santo recorrente. Ele aparecia muitas vezes como uma devoção que Santa Teresa tinha para com ele. Como eu gosto muito de Santa Teresa, sempre fui muito, como é que vou falar? Simpatizante de Santa Teresa. Tive uma admiração gratuita por Santa Teresa. Então hoje eu selecionei aqui um trechinho que eu não me lembro agora, tirado de uma das obras que ela escreveu, mas provavelmente o Livro da Vida. E ela fala de São José. Gostaria de falar isso para vocês. Diz a nossa Santa Teresa a respeito de São José: tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai e Senhor meu me salvou, fazendo mais do que eu podia pedir. Tanto a respeito dessa necessidade, não sei qual foi a necessidade que ela passou e que precisou contar com a ajuda de São José. Não tanto por causa dessa necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma. Vocês sabem que Santa Teresa não levou uma vida muito benta antes da sua conversão. Então vejam como ela atribui a São José a sua saída, o início da sua conversão. Continua a nossa santa: não me lembro até hoje de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito. Espantam-me muito os muitos favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo, e os perigos tanto do corpo como da alma de que me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa determinada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas. Olha que lindo! Querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendidos. Resumindo, qual era o motivo pelo qual Santa Teresa tinha devoção a São José? Primeiro, pela experiência que ela tinha no seu relacionamento com São José, na sua familiaridade. Ela tinha muita familiaridade com São José. Em segundo lugar, olha que interessante, quando ela diz, é uma catequese sobre a intercessão dos santos. Muitas vezes nós queremos obter alguma graça de Deus. Então nós recorremos
Há um determinado santo que parece que tem uma especialidade para aquela necessidade. Mas a santa diz aqui, olha, mas São José parece que ele tem todas as especialidades. Isso, qual é a fundamentação que ela usa? Porque Jesus foi submisso a José na terra, provavelmente Jesus é submisso, continua sendo submisso a São José no céu. E por isso todas as graças que nós colocamos por nossa necessidade nas mãos de São José, ele providenciará. Muito bem, esse é o nosso primeiro santo. Querido, amado São José, rogai por nós. Além disso, eu gostaria de explicar um pouquinho que São José é o nosso inspirador e é mais do que isso, é o nosso patrocinador, é o nosso intercessor com relação aos nossos projetos pastorais e administrativos. Nós temos esses dois braços que têm que andarem assim, muito unidos, um dependendo do outro. Então, São José, o chefe da Sagrada Família, o chefe da nossa comunidade, é nas mãos dele que nós entregamos os nossos projetos que visam levar as pessoas para Deus através da sua igreja. Depois nós invocamos Santa Teresinha. Aqui Santa Teresinha, não tenho nada a respeito dela aqui, porque é uma santa extraordinária nas coisas ordinárias. Santa Teresinha conseguiu deixar um legado para a igreja e para toda a humanidade, porque ela não é uma santa somente admirada pelos católicos. Há muitas outras pessoas, crentes e não crentes, que têm uma admiração profunda por Santa Teresinha. Infelizmente, o que a maioria das pessoas sabem a respeito de Santa Teresinha é aquela famosa novena das rosas, né? Em que você pede uma determinada graça e, como sinal que essa graça será alcançada, as pessoas pedem receber um sinal através de uma rosa. Ô, gente, eu faço um tríduo a Santa Teresinha mensalmente. E a intenção que eu tenho agora, recente, de fazer esse tríduo a Santa Teresinha, é para duas intenções. Gostaria muito que vocês me acompanhassem, pelo menos por enquanto. Nós estamos com uma nova diretoria, né? Recente diretoria, e uma diretoria de pessoas maravilhosas, fiéis, tudo aquilo que eu já escrevi e que vocês receberam nas suas missões. Mas essas pessoas precisam da nossa intercessão, precisam da nossa submissão a tudo aquilo que essa diretoria determina para as nossas missões. E eu, então, tenho feito esse tríduo ultimamente para que esta nova diretoria, nossa presidente, a Beatriz e a Maria Luísa principalmente, sejam conduzidas, sejam dóceis, submissas, humildemente submissas ao Espírito Santo, porque só assim os nossos projetos pastorais e administrativos vão ter o sucesso segundo o olhar de Deus. E a segunda intenção pela qual eu rezo esse tríduo agora é pedindo que o Senhor, por intercessão de Santa Teresinha, suscite no meio
das nossas missões pessoas que estão no meio de nós como filhos deste carisma e que tenham um poder de liderança, uma visão das coisas necessárias para nós caminharmos nesse mundo. É nessa intenção que eu rezo. Só que a oração da qual eu me valho para fazer esse tríduo é muito simples, mas tem um momentinho em que ela diz assim: ó, querida santa, eu peço então que você me mande o sinal da rosa, se essa graça eu vou obter essa graça. Ô, gente, eu não consigo rezar esse pedaço. Parece que me falta fé. Se eu falo, me dá um sinal, não gosto. Então, esse pedaço eu pulo, tá? Olhem bem o que me aconteceu. Na terça-feira passada, eu fui convidada a encerrar o querigma que nós estamos dando através da missão Um Só Coração, que junta duas realidades eclesiais, a Nova Aliança com a comunidade Gospel Mira, cujo fundador é o nosso querido amigo, irmão, o Padre Oscar. Eu fui lá pregar o querigma, encerrar a primeira parte do querigma, né? E eu estava em pleno tríduo de Santa Teresinha. Vocês acreditam que quando terminou a pregação, vem uma senhora com um ramalhete assim, desse tamanho, de rosas que ela pegou. Não é coisa comprada na Flora, não. São rosas de jardim mesmo. Você percebe a diferença? O do jardim tem muito mais viço do que aquelas que ficam na fábrica de rosa, né? Ela me trouxe aquelas rosas assim, deste tamanho, rosa meio branquinha. Gente, na hora eu peguei aquelas rosas, agradeci muito a mulher, mas depois que todo mundo foi embora, eu falei para Isa, pega essas rosas, leva para sua casa, porque se ficar comigo vai morrer. Eu não lembro de botar na água, eu não lembro que tem que trocar água, eu não sei cuidar dessas coisas. E a Isa levou. No dia seguinte, quando eu vou fazer o tríduo a Santa Teresinha, é que eu me lembrei das tais rosas que eu me neguei a pedir como sinal, mas que ela, pumba, me deu. Ô, gente, eu sei o que você está pensando. Agora a irmã vai rezar sempre pedindo sinal. Não vou rezar, eu vou continuar, não consigo. Eu não consigo pedir rosa para Santa Teresinha. Ela mandou sem eu pedir. Então, olha que santa extraordinária, certo? Então, ora, eu só posso acreditar que essa nova diretoria vai ter o sucesso segundo o coração de Deus e não segundo o coração do mundo, graças a Deus. E também que Deus vai suscitar pessoas em cada missão nossa que sejam fiéis, que sejam obedientes, que sejam submissas, que sejam humildes e que tenham liderança de atrair pessoas para a nossa missão. Essa é a nossa Santa Teresinha do Menino Jesus. Além disso, eu tenho aqui meus papeizinhos, viu, gente? Além disso, por que eu escolhi Santa Teresinha? Porque a nossa primeira missão, antigamente chamava núcleo, a nossa primeira missão fora do Santa Marcelina aconteceu na capela de Santa Teresinha da paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, aqui de Belo Horizonte. Foi um grupo muito grande, bonitos, jovens, a Graça Rocha, a Ângela Cabral, a Ana Paula, o Eros, foram lá para essa paróquia e ali eles abriram uma missão. Hoje essa missão não existe mais
conosco, mas nós animamos demais aquela comunidade, né? Nós colaboramos muito para que o exercício do ministério eclesial que eles desempenham naquela capela, né, seja de boa qualidade, viu? De acordo com aquilo que a igreja pede. Então, daí o porquê, o segundo porquê, Santa Teresinha do Menino Jesus. Na Igreja Católica Universal, Santa Teresinha é nomeada como a padroeira das missões. E como padroeira das missões, eu a escolhi para ser a padroeira das nossas missões. Das nossas missões localizadas nas várias cidades onde nós estamos. Mas também aquela que vai salvaguardar, vai proteger, vai nos ensinar os caminhos para nos mantermos fiéis à missão, à grande missão da comunidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Por que São Bento? Então vejam, São José e Santa Teresinha, padroeiros, patronos da comunidade católica Nova Aliança. Mas dentro da comunidade, nós temos essa outra realidade eclesial que está se formando e se chama Fraternidade Nova Aliança. Nós estamos trabalhando na formação da fraternidade laical missionária e na fraternidade clerical. Que Deus queira que vá para frente, as duas fraternidades. Mas agora nós entramos no santo, que já está escolhido como patrono das fraternidades, e é São Bento. Por que São Bento? Desde religiosa bem jovem, eu tive a graça de conhecer alguns beneditinos e fui acompanhada, tive a direção espiritual de dois grandes beneditinos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Os nossos colégios, esses dois colégios, tinham a capelania, era dos beneditinos. Então, a gente respirava nesse colégio, né, e na nossa casa de formação, uma espiritualidade litúrgica muito grande, porque é a especialidade dos beneditinos. Eles prezam muito a liturgia. Então, eu fui por anos direcionada por Dom Martinho e Dom Isidoro. Dom Martinho no Rio de Janeiro e Dom Isidoro em São Paulo. Devo muito a esses dois queridos beneditinos. Um pouco da minha história com relação a São Bento. O outro motivo por ter escolhido São Bento é porque eu não sei por que Deus pôs aqui no meu coração uma queda, uma secreta quedazinha, pelo estudo da vida monacal, estudo dos monges do deserto. Me encanta esse estilo de vida, embora eu não me sinta chamada para ele, mas eu não sei por quê. Eu gosto de ler as coisas dos padres do deserto, dos monges do deserto. E além disso, por causa dessa simpatia, eu também me sinto um pouco ligada assim à oração incessante, à oração contínua, na qual eu não fico muito escravizado a fórmulas, como a gente sabe que na oração centrante existe um caminho de oração centrante. A minha maneira de viver essa espiritualidade monacal da oração, né, orai sem cessar, né?
é um pouco diferente, eu me sinto mais livre para fazer isso. Em todo caso, São Bento foi escolhido porque ele é aquele que estruturou a vida dos monges na igreja. E como a fraternidade é formada de membros que também procuram uma consagração especial a Deus, procuram responder a esse chamado e vão ter uma regra de vida, etc. Então, me ocorreu que São Bento seria, assim, um modelo de radicalidade, né, na vivência do Evangelho, que é exigido para todos os cristãos, não é só para religiosos. Então eu queria ler para vocês aqui, eu deixei para trás alguma coisa de São José com relação a Santo Agostinho, mas eu vou voltar a ele. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a medalha, a cruz da medalha de São Bento. A origem da cruz medalha de São Bento é incerta. Sabe-se que ela foi redescoberta em 1647 em Natrenberg, na Baviera, por ocasião da condenação de algumas bruxas que afirmaram não conseguir praticar qualquer tipo de feitiçaria ou encanto contra lugares em que houvesse a imagem da cruz, em especial a abadia de São Miguel em Metten. Intrigados com o fato, as autoridades foram averiguar o que existia no mosteiro, onde as bruxas não conseguiam pôr em prática as suas bruxarias. Ao entrar em uma das dependências, observaram entalhadas nas paredes imagens da cruz, tal como estão representadas nas medalhas utilizadas hoje. Na biblioteca dessa mesma abadia, encontraram um manuscrito do ano de 1415, portanto, mais de 200 anos, o qual continha, além de textos, ilustrações, sendo uma delas a de São Bento, com uma cruz e uma flâmula, uma bandeira, com os versos da medalha, que dizem aquilo que a gente já sabe rezar. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, para trás, Satanás, nunca seduzas minha alma. São coisas más as que ofereces, bebas tu do mesmo veneno. Eles viram isso. E por esse motivo, estima-se que a origem da imagem da medalha situa-se no século XV. A medalha, com algumas variações, possui na frente a imagem de São Bento vestindo o traje monástico, trazendo na mão direita uma cruz e na esquerda uma flâmula ou um livro aberto que representa a regra. No verso há uma imagem da cruz. Ambas as faces trazem inscrições em latim, seja apenas letras ou em palavras, a saber. Na parte da frente da medalha está escrito apenas as iniciais. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. E no verso, aquilo que nós já falamos, a cruz sagrada do Pai Bento, a cruz sagrada seja minha luz, etc. Essa oração, acrescida da jaculatória, rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, se tornou uma fórmula de oração a São Bento. Gente, com isso, não estou querendo introduzir na comunidade oficialmente essa oração, a cruz sagrada seja minha luz. Não, nós continuaremos invocando São Bento assim. São Bento, rogai por nós.
Mas me permitam agora fazer um retrocesso até São José. É um trechinho de um escrito de Santo Agostinho, quando ele faz a concordância dos evangelhos de Mateus e Lucas com relação à genealogia de Jesus. No discurso 51, ele escreve assim, a respeito de São José, como São José era caridoso, era justo, era bom. E a respeito daquela passagem que José, percebendo a gravidez de Nossa Senhora, sabendo que não era ele, mas também confiando plenamente na integridade da sua esposa, resolveu abandoná-la. Santo Agostinho diz assim, a respeito dele: muitos perdoam as mulheres adúlteras, impelidas pelo amor carnal, querendo tê-las, mesmo adúlteras, com o escopo de aproveitá-las para satisfazer a própria paixão carnal. Este marido justo, São José, ao contrário, não quer tê-la. O seu deleite, pois, não tem nada de carnal, assim como não quer nem mesmo puni-la. O seu perdão, portanto, é unicamente inspirado pela misericórdia. Para fechar o parênteses a respeito de São José. E aí vocês vão ver, então, que outra razão grandiosa nós temos para termos como nosso chefe de família este misericordioso São José. Tá faltando quem, então? Santa Teresa. Por que eu escolhi Santa Teresa? Primeiro porque, gente, só pode ser de Deus. Quando eu entrei no convento, eu não costumava ler vida de santo. Eu, graças a Deus, como jovem, eu sempre fui assim piedosa, era uma jovem piedosa, comungava, confessava normalmente. Gostava muito de estudar religião, mas não tinha devoção pelos santos. Quando entrei no convento e fui para o noviciado, lá me foi dado um livro para ler sobre a vida de Santa Teresa, escrita por Maurice Auclair, a Dama Errante de Deus. Aí começou a minha paixão por essa santa maravilhosa, Santa Teresa de Ávila. Neste ano estamos comemorando os 500 anos de nascimento de Santa Teresa. Eu tinha até projetado, programado, sonhado com uma viagem nossa para a Espanha este ano, visitando os lugares onde Santa Teresa passou, onde ela fundou mosteiros, conventos, mas não deu. Então, a minha simpatia, a minha empatia com Santa Teresa vem primeiro da leitura dos livros a respeito da sua vida. Mas não foi só isso. Nessas leituras, eu percebi a garra dessa mulher, a liderança que ela tinha, a sua firmeza e, ao mesmo tempo, a sua caridade. Vocês imaginam? Em 1500 e pouco, ela já estava no caminho da conversão, porque ela também levou uma vida não muito de acordo com Deus. E ela dizia, olha que mente aberta, que cabeça maravilhosa. Ela escreve assim, no tempo de excessivo calor na Europa, ela via a dificuldade que as irmãs tinham para rezar, quase desfalecendo, porque também a roupa delas não era de acordo com a estação, era aquela lã grossa, pesada, E ela dizia, se fosse possível, se não fosse contra a pobreza, gastar dinheiro com abanador, sabe? Não tinha ventilador, aqueles abanadores grandes, para abanar as irmãs enquanto rezavam, para que elas rezassem melhor. Olha só, não é para um refresco,
para que a oração não ficasse prejudicada. Mas eu tenho um texto aqui formidável de um escritor chamado William Walsh. E foi esse autor escreveu um livro sobre a vida de Santa Teresa e foi um dos livros que eu li no meu noviciado. Vou ler para vocês um trechinho. Que mulher era essa que viveu 67 anos de extrema atividade e energia, apesar de doenças e angústias que teriam levado a maioria das pessoas a não sair da cama? Que mulher era essa que foi vista pobremente vestida pelas estradas da Espanha, montada numa mula ou numa carroça de camponês, sob um calor ardente ou um frio entorpecedor? Que mulher era essa que raramente tinha dinheiro que chegasse para pagar uma refeição decente e que, apesar disso, fundou 17 conventos e vários mosteiros? Que mulher era essa que dormia no soalho nu, como qualquer pastor, e, no entanto, expulsou uma princesa, falou de igual para igual com uma duquesa e, em certa ocasião, repreendeu severamente um rei? Que mulher era essa? Para que princípio se há de apelar para explicar as levitações e outros fenômenos estranhos da vida de uma pessoa tão ricamente dotada das qualidades humanas mais comuns? Porque Teresa tinha formosura, encanto, gênio literário de alta qualidade, embora não cultivado, uma habilidade administrativa sem par, humor, ternura e senso comum. A decisão, porque Teresa tinha a decisão e a intrepidez de um grande soldado, juntamente com a paciente obediência e a humildade de um santo. Com pequena instrução sistemática, ela sabia a respeito da neurastenia, por exemplo, mais que Charcot 3 séculos depois. Atingiu tal potência e lucidez como pensadora que o próprio Leibniz reconheceu a sua dívida para com ela, e os católicos a veneram como doutora, juntamente com São Tomás, Santo Agostinho e outros cérebros mais poderosos da humanidade. Eu mudei um pouquinho o que está escrito aqui, porque aqui esse autor escreveu isso antes que João Paulo II tivesse nomeado, escolhido Santa Teresa, elevado, Santa Teresa ao grau de doutora da Igreja. Mas ele coloca aqui, esse pensador, esse filósofo alemão, Leibniz, reconhecia nela uma pensadora muito poderosa e muito lúcida. E os católicos a veneram quase como... Vocês percebem, O autor ainda viveu antes que João Paulo II a levasse a... Mas ela já era reconhecida como equiparada a Santo Tomás de Aquino, a Santo Agostinho e outros grandes cérebros da humanidade. Qual a fonte interior de tão vitais realizações, a que serviu de meio um corpo cheio de enfermidade, fraco e, no entanto, incorruptível? Meus queridos, eu vou encerrar por aqui, porque acho que já deixei suficientemente fundamentada a razão
porque escolhi esses 4 santos como nossos protetores da comunidade e da fraternidade. Vou deixar então com vocês o compromisso da semana. 2. Primeiro, você vai responder sempre por escrito e partilhar com os seus com qual desses nossos amigos, acima desses nossos amigos protetores, né? São José, Santa Teresinha, São Bento e Santa Teresa, você se identificou mais. Em quais aspectos? Eu me identifiquei mais com São José. Por que São José? O que é que te atraiu mais em São José? Segundo ponto, gostaria muito que vocês pesquisassem alguma coisa e partilhassem o que acharam de novidade na vida de cada um desses nossos 4 amigos. E estou pensando aqui, acho que vai ser um pouco complicado numa semana só pesquisar os 4, mas pesquise pelo menos aquele santo com o qual você se sentiu mais ligada ou ligado. E com isso, que os nossos santos protetores, nos juntando, né, com o Santo Abraão, com os nossos anjos da guarda. Alguém pode questionar, mas a senhora também tem o Santo Abraão, né? Tem mais um santo, Santo Abraão. Sim, mas isso vamos deixar para o vídeo seguinte, em que eu vou falar sobre Abraão, Santo Abraão, sobre os anjos da guarda que nós invocamos e aquele pedido que nós fazemos a Deus para as vocações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.